Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje, dando continuidade ao capítulo 2, página 44, estaremos estudando inicialmente formação e transformação do relevo. Então notem bem, formação e transformação do relevo. Duas palavrinhas importantes, elas possuem uma correlação direta, mas traz, no contexto geográfico, explicações diferenciadas. Formação do relevo, transformação do relevo. Quando falamos da formação do relevo, nós iremos associar ao que aparece aqui para nós, ação dos agentes internos. Então, formação do relevo, ação dos agentes internos, também chamados de endógenos. Ó, a galerinha aí do sexto ano falando termos bem apropriados ao estudo da geografia. Agentes endógenos, ações endógenas. O que quer dizer ação endógena? Agentes endógenos corresponde a agentes internos. Já quando falamos de transformação do relevo, nós iremos descrever agentes externos ou exógenos. Existem dois agentes do relevo, endógenos e exógenos. Quando falamos endógenos, corresponde a agentes internos. Exógenos corresponde a agentes externos. E aí aparece para nós, tectonismo e vulcanismo são os principais agentes internos. Tectonismo, vulcanismo, estudado na aula passada. E aí vem, quando citamos ou estudamos esses dois elementos da natureza, percebemos que eles são agentes endógenos, internos, que formam o relevo. Enquanto o intemperismo, erosão, estão associados a agentes externos responsáveis pela modificação do relevo. Bateu uma dúvida? Uma interrogação que é intemperismo? Daqui a pouco nós veremos aí a descrição do significado e os tipos de intemperismo. Vamos dar o pontapé analisando os agentes internos. Citamos, conforme aí o parágrafo anterior, tectonismo corresponde a agente interno, assim como vulcanismo. E olha o que aparece para nós. O tectonismo corresponde à manifestação das forças internas da Terra, relacionadas ao movimento das placas tectônicas, que pode levar à formação de montanhas, falhamentos na superfície. Além disso, nas áreas de contato entre as placas, ainda pode ocorrer ou pode haver a ocorrência de terremotos, que contribuem para a formação e transformação do relevo. Os dobramentos são curvas. Dobramentos são curvas que surgem na formação rochosa da crosta terrestre, originadas da força aplicada nas bordas convergentes das placas tectônicas. E aí nós temos movimentos convergentes, duas placas indo para o mesmo sentido. Existe uma força aqui interna chamada de convecção, que passa a ser uma força interna para externa, ou seja, uma força vertical que acaba provocando o que nós chamamos de alteração do relevo, ou os dobramentos. Nós já ouvimos uma palavra chamada orogênese, se lembram? Que passa a ser movimentos que dão origem a montanhas. E nesse sentido aqui ocorre o que chama-se epirogênese, os movimentos internos verticais que acabam trazendo dobramentos na crosta terrestre. Continuando, o nosso material vai nos apresentar um mapa com planisfério físico e aí vai trazer para nós as altitudes do planeta. E aí eu chamo a sua atenção para essa área aqui, ó, parte mais elevada do mundo. Vocês lembram que está aqui? Continente asiático, aparece a China, aparece a Índia. Nós iremos encontrar a Cordilheira do Himalaia. E na Cordilheira do Himalaia nós iremos encontrar quem? A parte mais elevada. E a parte mais elevada corresponde ao Monte do Everest. Então nós temos aí uma origem do movimento convergente, duas placas tectônicas, elas se chocaram e ao se chocarem
criaram aí o que nós chamamos da parte mais elevada do globo terrestre. Já na página 45 nós temos uma descrição levando-nos a olhar a Cordilheira dos Andes. Agora olhem que fato interessante, duas placas tectônicas, placa sul-americana, olha o sentido dela, e de outro lado nós temos a placa Nazca. A placa Nazca vai na direção da placa sul-americana. O que ocorre com as duas? Quando elas batem, aquela que passa a ser a mais densa, mais pesada, ela será submersa. Quando ela é submersa, ela permite que a outra placa ela se levante. E aí nós iremos chamar de surgimento de cordilheiras, ou o surgimento aí das montanhas. E aqui nesse caso nós temos a Cordilheira dos Andes, que descreve aí um movimento, um agente interno, o tectonismo dando origem aí à formação do nosso relevo. E esse exemplo está bem prático aqui no continente americano, na América do Sul. E aqui nós temos outras imagens, um Monte Fuji, no alto do território japonês, é um dos principais pontos turísticos do país. Na imagem ele aparece ao fundo da cidade de Tóquio. Lembrando que o Japão está ali entre placas tectônicas e terremotos, passa a ser basicamente cotidiano. Então, quando falamos sobre agentes internos ou endógenos, nós iremos observar que trata tectonismo e vulcanismo. E os agentes externos, exógenos, eles correspondem basicamente ao quê? Lembram lá? Eu falei para vocês que nós veríamos na frente a definição de interperismo, e além do interperismo, trata de erosão. E o que é o interperismo? Interperismo ele é um processo que envolve a decomposição e a desagregação de rochas e minerais pela ação da temperatura. A temperatura físico, da umidade, água, H2O, químico, e dos seres vivos, biológico. Então, o que é o interperismo? Processo que envolve a decomposição ou a desagregação de rochas, sendo por meio de ações físicas, químicas e biológicas. E aí nós temos o interperismo físico. As variações de temperatura provocam a desagregação das rochas e facilita a ação da água. Temperatura. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Pense rápido. Deserto, montanhas. Vocês lembram? Desenhos. Quem já assistiu aí desenho do Pica-Pau? Pica-Pau lá no deserto. Tem montanhas? O que vem na nossa mente quando fala deserto? Areia. E quando observamos areia, ela passa a ser o resultado da decomposição de rochas. Por que no deserto nós iremos observar a presença maciça de areias? As rochas se decompôs por causa do aumento da temperatura, diminuição da temperatura. Quando isso ocorre sobre as rochas, aumenta a temperatura, diminui, facilita a ação química ou a ação da água. E a água em si, ela dissolve o calcário e depois, a partir do gotejamento, dá origem, isso em grutas, estalactites e estalagmites. E aí nós temos estalactite e estalagmite, formações rochosas que aparecem no chão e no teto de cavernas ou de grutas. Elas são resultantes do gotejamento de água das fendas das paredes das grutas, que transporta carbonato de cálcio. E aí nós observamos, quando entra em grutas, aqui, olha a imagem perfeita para nós, olha aqui. E aí pelo gotejamento nós iremos observar que vão formando uma nova formação rochosa, e essa nova formação ela está correlacionada a um resultado direto da ação química ou ação da água. E nós iremos observar que rochas também sofrem ações biológicas ou ações de seres vivos. Qual exemplo nós poderíamos transmitir aí? Aí o grande exemplo que nós poderemos trabalhar, de certa maneira, de maneira bem clara, corresponde à vegetação em rochas. Vocês já observaram que algumas partes elevadas, serras, surgem ali plantas, e aí nós iremos observar anteriormente, no decorrer do tempo geológico, apenas rochas, começa o processo de decomposição, vem lá alta temperatura, baixa temperatura, vem a chuva, animais começam a voar,
aves, outros animais de maior porte, eles começam a migrarem para essas regiões, acabam defecando, e em meio ao defecar, vem lá sementinhas e começam a surgir as plantas. E aí nós teremos uma reação que é chamada de biológica ou interperismo biológico sobre as rochas, levando-as à desagregação. E aí nós temos o interperismo, que é um agente transformador, passa a ser um agente externo. Já de outro lado, nós temos erosão, que é o processo que envolve o desgaste e o transporte de material fragmentado das rochas. Então, desgastou, é o processo erosivo. E há vários tipos de erosão. A erosão chamada eólica, que passa a ser o processo de desgaste das rochas pela ação do vento. Então, falou eólica, erosão causada pelo vento. Fluvial, notem bem, rios. Pluvial, água da chuva. Então, nós temos aí erosão fluvial, ocasionada pelas cheias dos rios. Então, fluviais, sempre associada a rios. Pluvial, ela corresponde ao desgaste, à desagregação das rochas, envolvendo basicamente quem? Envolvendo o que nós chamaremos de ação da chuva. E aí nós temos o transportar de sedimentos da água da chuva de uma região para outra região. Temos também erosão marinha. A marinha, nós já temos aí uma descrição que passa a ser aquela provocada pela movimentação das águas do mar, das marés, as ondas, e aí a água do mar começa a fazer esculpições nas paredes rochosas próximas ali ao mar. Então, erosão marinha. Temos também a erosão glacial. A erosão glacial, ou glaciária, ocorre em locais de clima frio e temperado, onde o acúmulo e o posterior deslizamento do gelo esculpe e escava o relevo, fragmentando as rochas. E aí vem para nós, os fiordes, são vales glaciais estreitos e profundos, resultantes da ação das geleiras durante as glaciações do período quaternário. E aí aparece, por fim, erosão acelerada, resultante da ação do ser humano e de outros seres vivos. Então, erosão que passa a ter uma ação direta do ser humano. Então, aqui nós temos mais uma atividade, passando rapidamente, e aí vem lá na página posterior, diferença entre altura e altitude. Isso aqui é bacana para nós. Os dois conceitos estão relacionados à distância vertical do relevo. A altitude se refere à medida de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao nível médio do mar, enquanto a altura é a distância vertical de um corpo, desde sua base até o topo. Em relação à altitude, podemos considerar que a altitude positiva quando os lugares estão acima do nível do mar, e a altitude negativa é se a localidade está associada no continente abaixo do nível do mar. Então, altura e altitude. Então, dois sentidos aí correlacionados à distância vertical do relevo. Então, vamos lá, dando continuidade às principais formas do relevo. Quais são elas? Aí nós temos relevo continental. Quando falamos do relevo continental, devemos observar que refere ao conjunto das formas das terras emersas. Suas principais formas são montanhas, planaltos, depressões, planícies. E aí, coleguinhas, quando falamos relevo continental, quais são as principais formas? Montanhas, planaltos, depressões, planícies. Quem está com marca-texto, aqui é fundamental para marcarem, para não esquecerem, memorizarmos. Relevo continental refere-se a formas emersas das terras e está dividido em 4 tipos diferenciados: montanhas, planaltos, depressões e planícies. E aqui aparece: montanhas são formações rochosas que apresentam maiores altitudes das superfícies terrestres. São consideradas formações geológicas recentes. Formações geológicas recentes que sofreram pouco desgaste pelo processo da erosão.
3.000 metros de altitude, passa a ser montanha. E aí nós teremos cordilheiras, Himalaia na Ásia, montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira dos Andes na América do Sul, são os exemplos aí de montanhas. Temos também planaltos, são formações de altitude relativamente elevada, onde predomina o processo de erosão principalmente pela ação das águas, dos rios e das chuvas. Estão relacionados com as formas variadas do relevo, como planaltos, iremos encontrar chapadas, morros e serras. Chapadas são reconhecidas pelo topo horizontal, chapada, topo horizontal, e as bordas escarpadas, retas, apresentando um forte desnível no terreno, e geralmente a altitude superior a 600 metros. Chapadas, 600 metros. Os morros são as formas de topo arredondado, com altitudes modestas. Por fim, as serras apresentam altitudes variadas com desníveis acentuados e podem ser reconhecidos como um conjunto de morros. Então, serras, um conjunto de morros. Chapadas passa a ter a parte mais elevada horizontal e os morros são arredondados. E aí aparece para nós depressões. Há dois tipos de depressões: depressão relativa e depressão absoluta. São formações do relevo com altitudes inferiores às terras que as circulam. Aí chamamos de depressão relativa, quando ela está acima do nível do mar. Absoluta, quando ela está abaixo do nível do mar. Aí depressão absoluta. E depois vem lá a planície. Quando falamos de planície, são formações pouco acidentadas, mais ou menos planas e geralmente de grande extensão, onde predomina o processo de sedimentação, ou seja, deposição de sedimentos trazidos pela água ou pelo vento das áreas mais elevadas. São encontradas em áreas litorâneas, às margens dos rios e no interior de planaltos. Então nós temos aí as planícies. Então quando falou do relevo, montanhas, planaltos, depressões e planícies. E quando nós falamos do relevo oceânico, nós iremos observar que se refere ao conjunto da Terra submersas e assim como o relevo continental, também apresenta diversas formas. O modelado oceânico é resultante da ação do vulcanismo. Então, o modelo do relevo oceânico, a ação do vulcanismo e também do processo de sedimentação. Suas principais formas são margem continental, bacia oceânica e cordilheira mesoceânica. E aqui nós iremos observar, olha só, plataforma continental, talude, sopé, planície abissal, que são as partes mais profundas, e a cordilheira mesoceânica. Passa a ser o resultado direto do movimento das placas tectônicas. E aí nós iremos observar alguns conceitos fundamentais. A bacia oceânica é composta de terrenos entre 2.000 e 5.000 metros de profundidade. Nela encontramos a planície abissal e as elevações submarinas. Já a cordilheira ou dorsal mesoceânica se refere às cadeias montanhosas submarinas, originalmente originadas nos limites divergentes entre as placas tectônicas. Elevam-se de 2.000 a 4.000 metros. Então nós temos aí descrições sobre esse tipo de relevo. Aparece em seguida relevo brasileiro. Relevo brasileiro destaca 3 palavrinhas básicas: planaltos, depressões e planícies. Por favor, não esqueçam: planalto, depressões e planícies. Montanha no Brasil? Não. No território, área continental do Brasil, nós não temos montanhas. Por quê? Porque o Brasil passa a ter elevações que ficam abaixo aí do que é previsto para a descrição de montanhas. Então nós iremos observar o relevo brasileiro, destaque para planalto, planície e depressão. Depois vem lá, aí vem aqui essa descrição, esse parágrafo é fundamental para vocês marcarem. É possível destacar a presença de serra e alguns picos com altitudes superiores a 2.000 metros, como é o caso do Pico da Neblina, 2.995 metros, situado na unidade de relevo nos planaltos residuais norte-amazônicos. Os Picos da Bandeira, 2.891 metros,
e das Agulhas Negras, 2.791 metros. A parte mais elevada do Brasil, Pico da Neblina, fica no norte do nosso território. E aí vem relevo e ocupação humana. Quando nós observamos, a ocupação humana deve como foco inicial as áreas mais próximas aos rios, com relevo menos íngreme, onde era possível desenvolver atividades agrícolas com mais facilidade. Hoje havia condições favoráveis à sobrevivência dos grupos. Notaremos que o processo da ocupação das primeiras civilizações ocorreu às margens dos rios, favorecendo o processo agrícola. Mas com o passar do tempo notaremos que outras áreas elas foram povoadas. Exemplo, aqui na América nós temos os Incas, por exemplo, que viveram em trechos da Cordilheira dos Andes e desenvolveram um sistema denominado terraceamento. A técnica envolvia a abertura de degraus nas encostas das montanhas, onde havia cultivos de milho, batata, entre outros gêneros alimentícios. E aqui nós temos o exemplo aí do terraceamento em áreas de montanhas utilizadas pelos Incas na região do Peru. E aí nós iremos observar que o relevo também é determinante para a fixação de moradias, até de montanhas, vales profundos, encostas íngremes, limitam o estabelecimento de seres humanos, em razão da dificuldade de implantação de sistemas de transporte, a prática de atividades econômicas, entre outras ações cotidianas das pessoas. Então, mais uma pausa aqui na nossa explicação. Vimos aí a influência direta do relevo. E aqui nós daremos continuidade com a nossa atividade. Olha aí que vem lá esqueminhas parecido ao que nós descrevemos no nosso material. Na próxima aula estaremos estudando a parte final do livro que trata sobre hidrografia. Forte abraço a todos vocês.